O Japão aprovou esta sexta-feira um plano de orçamento de defesa recorde superior a 48 milhões de euros para o próximo ano, com o objetivo de fortalecer sua capacidade de contra-ataque e defesa costeira com mísseis de cruzeiro e arsenais não tripulados, à medida que as tensões aumentam na região. O projeto de orçamento para o próximo ano fiscal de 2026, que terá início em abril, representa um aumento de 9,4% em relação a 2025 e marca o quarto ano do programa quinquenal em curso do Japão para duplicar as despesas anuais com armamento para 2% do produto interno bruto. É o mínimo necessário, uma vez que o Japão enfrenta o ambiente de segurança mais severo e complexo da era do pós-guerra, declarou o ministro da Defesa, sublinhando a determinação do seu país em prosseguir o reforço militar e proteger o seu povo. O plano orçamental deve ser aprovado pelo Parlamento até março para ser aplicado no âmbito de um projeto de orçamento nacional de 663 mil milhões de euros. O programa quinquenal de reforço da defesa tornaria o país o terceiro maior gastador do mundo, a seguir aos Estados Unidos e à China. A Rússia acusou esta sexta-feira a Ucrânia de tentar sabotar as negociações para o fim do conflito entre os dois países, referindo que o novo texto apresentado por Kiev é radicalmente diferente do que Moscovo tinha negociado com Washington. Em declarações à televisão russa, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo apontou o argumento habitual de Moscou sobre uma resolução adequada dos problemas que estão na origem desta crise, iniciada com a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, sem a qual, defendeu, será simplesmente impossível chegar a um acordo final. Apelou para a adesão à estrutura negocial estabelecida pelos presidentes russo Vladimir Putin e o norte-americano Donald Trump em agosto passado no Alasca, insistindo que, caso contrário, nenhum acordo poderá ser alcançado. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apresentou na quarta-feira a versão revista do plano norte-americano no seguimento das rondas de negociações na última semana. A primeira versão da proposta da Casa Branca, conhecida há mais de um mês e com 28 pontos, contemplava as principais exigências de Moscou, incluindo cedências territoriais da Ucrânia, que teria de abdicar dos seus planos militares e da adesão à NATO. A versão revista de 20 pontos propõe um congelamento das linhas de frente sem oferecer uma solução imediata para as questões territoriais. E a guerra na Ucrânia pode estar diante de um ponto de virada. O presidente russo Vladimir Putin teria sinalizado que está disposto a devolver territórios invadidos. A notícia foi divulgada pela imprensa russa. O presidente Vladimir Putin teria confirmado a empresários que está disposto a abrir mão de parte do território da Ucrânia invadido em troca da região de Donbás. Donbás fica a leste da Ucrânia e inclui os territórios de Donetsk e Luhansk, que vem sendo palco de combates desde 2014. Uma área de importância econômica e onde grande parte da população fala russo. Putin teria sinalizado que pode ceder regiões como Zaporízhia e Kherson, hoje controladas por tropas de Moscou. A Rússia vem sofrendo pressão dos Estados Unidos para aceitar o acordo de paz. O presidente ucraniano confirmou hoje um encontro com o presidente americano Donald Trump no próximo domingo na Flórida. Volodymyr Zelensky disse que espera chegar a um acordo para colocar um ponto final na guerra. Na reunião serão debatidas as garantias de segurança para a Ucrânia e a reconstrução do país. Zelensky estaria disposto a consultar a população para decidir sobre a questão territorial se a Rússia aceitar um cessar-fogo de pelo menos 60 dias.
Longe da mesa de negociações, os ataques prosseguem. Na região central, 6 pessoas, entre elas 2 crianças, ficaram feridas após um ataque de mísseis. E em Kharkiv, no leste do país, 2 pessoas morreram e 8 ficaram feridas, incluindo um bebê de 9 meses. E na Coreia do Sul, a Justiça pediu uma pena de 10 anos de prisão para o ex-presidente Yoon Suk-yeol. O antigo chefe de Estado é acusado de entrave à justiça no âmbito do processo ligado à tentativa de imposição da lei marcial no final de 2024. Os procuradores sul-coreanos requeriram esta sexta-feira uma pena de 10 anos de prisão contra o antigo presidente Yoon Suk-yeol, acusado de obstrução à justiça, na sequência da tentativa falhada de impor a lei marcial no inverno passado. O pedido foi apresentado pelo Comitê Especial encarregado de investigar o que as autoridades classificam como uma tentativa de golpe de Estado. Segundo a acusação, Yoon Suk-yeol terá impedido sua detenção em janeiro deste ano e excluído membros do seu próprio gabinete de reuniões decisivas relacionadas com a declaração da lei marcial. A 3 de dezembro de 2024, o então chefe de Estado recorreu ao exército numa tentativa de assumir o controle do parlamento, mas os deputados conseguiram reunir-se e votar por unanimidade a revogação da medida. A suspensão do regime civil inédita em 4 décadas desencadeou protestos em massa e mergulhou o país num período prolongado de instabilidade política. Yoon Suk-yeol acabaria por ser destituído pelo Tribunal Constitucional em abril de 2025 e substituído 2 meses depois pelo atual presidente Lee Jae-myung. Detido apenas após uma segunda tentativa das autoridades, o ex-presidente aguarda agora o veredito do Tribunal de Seul, previsto para janeiro. Yoon responde ainda a outros processos, incluindo acusações de insurreição que poderão resultar em penas mais severas caso venha a ser condenado. O Programa Alimentar Mundial necessita de 97,5 milhões de euros para apoio urgente em Moçambique e evitar cortar para metade o total de pessoas assistidas em Cabo Delgado a partir de março. Nos próximos 6 meses serão necessários 97,5 milhões de euros para a implementação completa de todas as atividades planeadas, incluindo um déficit de 67,9 milhões de euros para respostas de emergência, conforme consta no mais recente relatório do Programa Alimentar Mundial da Agência das Nações Unidas. Acrescenta que, com recursos limitados, a assistência do PAM continua a ser altamente prioritária, mas que sem financiamento adicional, o número de pessoas assistidas em Cabo Delgado necessitará de ser reduzido em março de 2026 de 420 mil para 265 mil. A partir de maio, o PAM só poderá priorizar a assistência imediata às populações recém-deslocadas, lê-se no relatório. O PAM acrescenta igualmente que os programas de refeições escolares que lidera na província de Nampula estão em risco devido à escassez de financiamento, ameaçando deixar mais de 400 mil alunos em todo o país sem refeições escolares. E os ataques armados continuam a provocar deslocamentos em Moçambique. A preocupação foi manifestada pelo governador da província de Cabo Delgado. Olá, seja bem-vindo. O governador da província de Cabo Delgado afirma que a situação da segurança nas zonas afetadas pelo terrorismo apresenta sinais encorajadores. Todavia, persistem alguns desafios. O governador da província de Cabo Delgado reconhece que o terrorismo continua a representar um desafio. Desde julho de 2025, os ataques armados provocaram um deslocamento de cerca de 180 mil pessoas,
com maior incidência nos distritos mais afetados pelo conflito. Ainda assim, Valista Wabo sublinha que o cenário atual é mais estável quando comparado com os anos anteriores. Segundo o governante, a intervenção contínua das Forças de Defesa e Segurança tem permitido a criação de condições para o regresso gradual das populações deslocadas às zonas de origem. Eu sou Irene Solange, de Maputo, Moçambique, para o Fala Cabo Verde. Jerusalém vai ganhar uma nova rota turística no ano que vem. A expectativa é que o lançamento aqueça ainda mais o turismo da região. O setor ganhou força depois do avanço das negociações de cessar-fogo com o grupo terrorista Hamas. Para chegar a este novo ponto turístico de Jerusalém, é preciso descer algumas escadas e passar por acessos que ainda estão fechados para o público. Na nova rota turística da chamada Cidade de Davi, os visitantes vão passar por um túnel construído onde há 2000 anos ficava uma rua a céu aberto. Yehuda, o guia do local, explica que o piso permanece o mesmo, não passou por obra ou renovação. Nesta outra área ficava o comércio. É muito fácil imaginar uma pessoa aqui na entrada, saudando quem passava para tentar vender os produtos, diz ele. Um dos pontos altos da atração turística é o tanque de Siloé, onde Jesus curou um homem que havia nascido cego. A tradição diz que os judeus se banhavam no local para se purificar antes de entrar no monte do templo. O tanque tinha o tamanho equivalente a 2 piscinas olímpicas. A diretora da Cidade de Davi afirma que caminhar por essa área arqueológica é sentir a história ganhar vida. Os organizadores esperam abrir essa rota aos visitantes em janeiro. Uma nova atração no coração de Jerusalém, em um momento em que o turismo de Israel dá sinais de recuperação depois do cessar-fogo. Quem trabalha no setor já faz contas. A procura para caravanas para 2026 disparou de uma maneira fenomenal. Então, o que a gente fez em 2 anos, a gente vai fazer em 1 ano mais que o dobro, provavelmente, de caravanas. O diretor de turismo de Jerusalém afirma que em outubro, quando o cessar-fogo entrou em vigor, o número de reservas de estrangeiros em hotéis subiu 143% em relação a outubro do ano passado. O prefeito de Jerusalém comemora a presença de brasileiros por aqui. Os turistas do Brasil estão em segundo lugar entre os visitantes que vêm à cidade. Só perdem para os americanos, disse Moshe Leon. A expectativa é de aumento de estrangeiros no país no ano que vem. E para o ano seguinte, o governo espera que o turismo retome o patamar de antes da guerra, de 3 milhões de visitantes. Cada vez mais pessoas seguem dietas radicais inspiradas no que vem nas redes sociais, mas o que parece uma solução rápida pode transformar-se num risco sério para a saúde. Nas redes sociais multiplicam-se os vídeos que prometem resultados rápidos. Dietas milagrosas, jejuns radicais e planos alimentares sem qualquer supervisão. Muitos seguem à risca o que vêem online, acreditando estar a cuidar do corpo, quando na verdade podem estar a colocar a saúde em risco. O problema é que nem sempre o que funciona para uns é seguro para outros e as consequências podem ser graves. Um é os déficits nutricionais que podem ocorrer. Por exemplo, quando a pessoa faz restrição de proteínas e faz uma dieta só à base de fruta, por exemplo, acaba por desenvolver muitas vezes falta de ferro, de ácido fólico, de vitamina B12, que por sua vez dá origem à anemia e outras consequências. Depois, as perdas de peso quase sempre se fazem acompanhar por uma redução da massa muscular e aquilo que nós chamamos de sarcopenia, e a redução da massa muscular inevitavelmente lentifica o metabolismo basal, mas também aumenta o risco de quedas e em pessoas com idade mais avançada pode também aumentar o risco de problemas de saúde e de fragilidade e do ponto de vista psíquico também. Portanto, quando existem déficits muito acentuados de hidratos de carbono, muitas vezes as pessoas fazem essa dieta em que pura e simplesmente eliminam o arroz, eliminam a batata, eliminam a massa, acabam por efetivamente perder peso a curto prazo, mas depois do ponto de vista psíquico acabam por ter alguma descompensação. O caso de Carolina Kryjak é apenas um entre tantos
outros, que chocou o mundo depois da influencer ter morrido de desnutrição com apenas 22 quilos. A jovem seguia uma dieta baseada exclusivamente em frutas, o que a terá levado a um estado de fraqueza irreversível. Carlos Belo deixou-nos, por isso, algumas dicas de como pode identificar os sinais de alerta e adotar uma alimentação equilibrada, sem colocar em causa a saúde. O essencial é que a dieta deve ser focada na melhoria da saúde da pessoa e depende também do objetivo que a pessoa procura com a dieta. Portanto, quando as pessoas procuram dietas para efeitos de perda de peso, é muito diferente do que fazer uma dieta que assente muito no aumento da massa muscular ou mesmo na redução da gordura corporal em pessoas que não têm excesso de peso. E aí é tudo umas coisas um bocadinho diferentes. E a verdade é que muitas vezes aquilo que nós vemos no dia-a-dia é que aplica-se a mesma dieta para tudo, seja para ganhar massa muscular, seja para perder peso, seja para reduzir a gordura corporal, seja para reduzir a gordura localizada, e a verdade é que mais importante do que a dieta em si, ou o plano nutricional, como deveríamos dizer em si, é a pessoa em si. Nas redes sociais, as tendências alimentares mudam a um ritmo alucinante e muitas vezes sem qualquer fundamento científico. Entre promessas de resultados rápidos e desafios virais, há quem acabe por pôr a saúde em risco na tentativa de alcançar um ideal de corpo. O equilíbrio continua a ser a melhor receita para quem procura uma vida saudável. Portugal soma mais de 50 focos de gripe das aves após nova confirmação em Aveiro. Só este mês trata-se do segundo foco registado na região. A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária tem vindo alertar para o elevado risco de disseminação da gripe aviária em Portugal. Desde o início do ano, já foram confirmados 52 focos da doença no país, depois de um novo caso ter sido registrado no concelho de Vagos, no distrito de Aveiro, num periquito das praias. O subtipo identificado foi o H5N1, o mais comum em território nacional. A transmissão do vírus para humanos é rara. No entanto, quando ocorre, pode provocar quadros clínicos graves. Perante essa situação, a Direção-Geral determinou o confinamento das aves domésticas em todo o território continental. Foi igualmente proibida a realização de feiras, mercados, exposições e concursos de aves de capoeira e de aves em cativeiro. Está ainda interdita a circulação de ovos destinados ao consumo humano provenientes de estabelecimentos localizados nas zonas contaminadas.